Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Astrologia Pessoal. Bom, gente, hoje eu vou fazer um outro vídeo falando sobre Plutão, mas é um vídeo diferente em que eu vou contar, vou falar sobre o mito do rapto de Perséfone. Perséfone que foi sequestrada por Hades, que é Plutão, o deus do submundo, o deus do mundo dos mortos, alguns chamam também o deus dos infernos, né? E nós temos uma história real aqui no Brasil que se parece muito com isso. Eu descobri essa correlação e eu quero trazer aqui para vocês, tá? Então eu vou falar primeiro do mito de Plutão com o rapto de Perséfone. Plutão, Hades, né? Desculpa, o deus dos submundos, ele veio para a Terra e conheceu Perséfone. Perséfone era filha de Zeus com Deméter. Deméter que era a deusa da agricultura. Então Hades ele rapta Perséfone, leva ela para o submundo, para o mundo dos mortos dele, né? A princípio com certa violência, ela não aceitou no primeiro momento. E Deméter então fica muito revoltada com isso e exige a volta, a devolução, né, de Perséfone. E ela então deixa de cuidar da terra, que era o trabalho dela. E o que acontece? Isso causou uma grande seca, causou uma grande fome. Zeus então resolve intervir e exige que Hades devolva Perséfone. Só que nesse momento Perséfone ela já estava apaixonada por Hades, ela se apaixonou por ele e se transformou também, se tornou na deusa dos submundos. Por fim, eles fazem o seguinte trato, eles conseguem o seguinte trato com Hades. Perséfone ficaria metade do ano com Hades e metade do ano com a mãe Deméter, e assim nascem as estações. O tempo em que ela fica no submundo com Hades equivale ao outono e ao inverno. E o tempo que ela fica com Deméter nasce então a primavera e o verão. Bom, qual é a relação que nós temos com uma história aqui no Brasil? Tá? Isso por acaso, tá? Estudando, eu descobri, então eu quero trazer aqui para vocês. Aqui no Brasil nós temos um mito não, na verdade é uma história real, e aí por coincidência, por sincronicidades, né? É muito parecida, que é o rapto de Dadá por Corisco. Corisco que era um dos cangaceiros do bando de Lampião, né? E Corisco era muito violento, né? Corisco era uma pessoa assim terrível, diferente até de Lampião. Até Lampião, tá, tinha fama de ser mais comunicativo, de ser um cara mais diplomático, de ser um cara mais tranquilo. Lampião, por exemplo, usava perfume francês, só para vocês terem uma ideia. Até Lampião era mais civilizado que o Corisco, né? E o que acontece? Corisco, ele tem um problema com o fazendeiro, né? Ele acha que o fazendeiro traiu ele, então ele invade a fazenda desse cidadão, desse fazendeiro, e para castigar ele, então, ele nem mata o cara, ele simplesmente, pior que isso, ele rapta a filha que tinha, me parece que 12 anos na época. E assim como Hades rapta Deméter, rapta Perséfone e leva ela para o submundo, para o mundo subterrâneo dele, Corisco também rapta Dadá e leva ela para o submundo dele também, que era o mundo do cangaço. E ele fez isso com muita violência, com extrema violência. Só que na convivência deles, né, no submundo do cangaço, Dadá também se apaixona por ele. Ela também acaba se apaixonando por ele, né? E eu achei assim uma história muito interessante. E para fechar assim, né, vamos dizer, com chave, não sei se é de ouro, mas para fechar assim a simbologia, né? Corisco tinha um outro apelido que era, pelo tanto que ele era ruim, que ele era mau, era o Diabo Loiro, né? Não que Hades fosse uma personalidade assim demoníaca, fosse o demônio, né, o diabo, né, como nós conhecemos, não.
Hades, ele administrava, né, o mundo dos mortos, e aquelas almas que estavam lá em sofrimento, Hades ele não sentia prazer no sofrimento das almas, mas ele também não sentia misericórdia, ele era neutro, né? E então dessa forma eu achei assim bastante interessante, tá? Essa correlação entre as duas histórias, o rapto de Perséfone e o rapto de Dadá. No primeiro caso, o rapto foi feito por Hades, o deus dos submundos, o deus do mundo dos mortos, e no segundo caso, por Corisco, o Corisco que vivia no cangaço e que também era um reino de morte. Entenderam essa correlação? Então, assim, uma coisa também interessante, assim, que no caso de Hades, né, que é Plutão. Plutão é um planeta bastante temido, né, na astrologia. Plutão que rege Escorpião, que também é um signo temido, né? Por quê? Porque eles estão associados muitas vezes, dependendo, né, de posicionamentos, a crime, traições, a morte, tá? Plutão, a morte em massa, genocídios. Então, a gente vê fortes presenças assim plutonianas em guerras, em catástrofes naturais. Então, o que acontece? Por exemplo, assim, pessoas que têm um Escorpião muito forte no mapa, um Plutão muito forte, ou uma casa 8 muito forte, que é a casa de Escorpião e de Plutão. São pessoas que naturalmente, a não ser que tenha pontos no mapa que enfraqueçam, tá? Tanto o signo de Escorpião, quanto o regente Plutão, quanto a casa deles, que é a casa 8. Às vezes o mapa também, como um todo, pode enfraquecer esses pontos. Mas se não enfraquece, essas pessoas potencialmente escorpianos, tá? Quem tem Sol em Escorpião, costumam ser pessoas assim que têm uma atração muito grande por assuntos relativos à morte. São pessoas que gostam da noite, gostam de ambiente de cemitérios, né? De histórias de histórias de morte, esse tipo de coisa assim, meio que de submundo, né? Meio de underground, né? Mas isso é uma coisa natural, tá? Tanto do signo Escorpião quanto do regente Plutão, que é o Hades, na mitologia grega, tá? Quanto da casa 8, que é a casa deles. Basicamente é isso, tá? Eu, por acaso, descobri essa correlação e eu quis trazer aqui para vocês, como título de curiosidade, tá? É só um simbolismo, tá? É só um simbolismo, é uma coincidência, tá? Como a astrologia, ela é simbólica, tá? Ela é feita em cima de simbologias e eu achei isso interessante e quis trazer para vocês, ok? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que vocês curtam o vídeo, que vocês deem um like, que vocês sigam o meu canal, tá? Que vocês cliquem no sininho para receber notificações. Se quiserem fazer também o seu mapa comigo, é só deixar, tá? Nos comentários ou entrar em contato direto com o meu WhatsApp e a gente pode combinar. E basicamente é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado e até agradeço a todos e até o nosso próximo vídeo.